Beleza? Começou aí? Não. Começou. Então tá. Boa noite primeiro, né, para vocês. Então, olha só. Dando continuidade na aula passada, a gente vai continuar falando, então, sobre o sistema que funciona todo o abastecimento da edificação. Então, a gente viu, né, sobre até no reservatório, então a gente vai ver sobre as redes de distribuição hoje, tá? Então, o que são as redes de distribuição? É um sistema de canalização, tá? Ou tubulação. A gente tem, né, quem fala cano é pedreiro, tá? Agora que vocês são meio arquitetos, você já pode começar a falar tubo, beleza? É a tubulação, né, que interliga os pontos os pontos de consumo ao reservatório, tá? Então, a caixa d'água está lá em cima, então, da caixa d'água até os pontos de consumo, a gente chama de rede de distribuição, tá? Quanto menor os pontos de consumo, menor será o diâmetro da tubulação, tá? E, consequentemente, o tubo. Porque a gente tem um monte de conector e tal, a gente vai ver isso com calma. Por exemplo, a gente tem, igual a gente já falou, né, desde os outros semestres, a gente tem dentro da edificação que a gente chama de áreas molhadas, que é basicamente cozinha, banheiro e área de serviço. Fora esses ambientes, dificilmente a gente tem outros lugares que tem ponto, né? Sauna, essas coisas assim, mas numa casa convencional, vamos dizer assim, esses são os pontos de energia, de hidráulica, de abastecimento de água que a gente precisa, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês me chamem. E aí, então, a gente viu, até na última aula, a gente viu sobre o reservatório, sobre a caixa d'água, tá? E aí, sempre debaixo da caixa d'água, a gente tem um sistema, tem um espaço que a gente chama de barrilete, tá? O barrilete, ele é um espaço onde toda essa tubulação desce para a gente poder dar, inclusive, manutenção, essas coisas desse tipo, beleza? E aí, onde a gente vem para poder ter todos os tipos de registro, essas coisas do tipo. Então, a gente pode ter um sistema que é centralizado, e aí ele sempre vai estar exatamente embaixo da caixa d'água, um abrigo, né, onde vai ficar todos os registros e tudo mais. Qual que é a vantagem desse sistema centralizado que a gente fala? A gente facilita na segurança, né, e no controle do sistema. A gente tem um lugar fechado, tá? E fica mais fácil de mexer. Aqui, de novo, para quem perdeu a última aula, eu estava explicando sobre o sistema de combate a incêndio, né? Então, a gente tem um tubo de água que fica até mais alto aqui, que é onde tem o consumo, ele vai vir só até aqui. Daqui para baixo, a gente não vai ter esse consumo, porque vai ser o que a gente chama de reserva de incêndio. Numa possível necessidade, a gente vai utilizar essa água daqui, beleza? Então, a gente pode ter esse sistema centralizado que a gente fala, tudo num lugar só, indo para os consumos aqui, né? A gente pode ter isso também ramificado, né? Então, a gente tem a tubulação que sai da caixa d'água, depois ela vai linear e vai ramificando ao longo do sistema, tá? É um sistema que é mais econômico, que a gente não tem, né, tanto conexão, essas coisas assim, mais próximas, menor quantidade de tubulação, porque, aí, por exemplo, aqui a gente não tem, né, reserva de incêndio, essas coisas do tipo. Os registros ficam espaçados, né, a gente coloca antes das colunas d'água, que é o registro para a gente ter manutenção e tudo mais. Então, são esses dois tipos de barrilete que a gente tem. Quando a gente tem um prédio, geralmente é um sistema centralizado, tá? E quando a gente tem edificações mais espaçadas e tal, ele fica nesse sistema ramificado. Então, a tubulação desce daqui e ao longo do sistema ela vai ramificando, ok? A gente tem também muito, quando a gente fala principalmente de prédio, a gente tem a seguinte distribuição, principalmente em edificações mais antigas, tá? Então, a gente tem a coluna
as colunas d'água que a gente fala e as ramificações, tá? O que é isso? É a tubulação, ela sai do reservatório e aí a gente tem o que a gente chama de coluna. Então, por exemplo, eu tenho aqui a coluna A e a coluna B, a coluna d'água, tá? Então, ela desce e ao longo da descida, ela vai ramificando. Ela vem aqui para ele, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma edificação aqui, ó, primeiro pavimento, segundo, terceiro. Então, ele desce aqui, ramifica, 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 ramifica. A coluna B é a mesma coisa, ela ramifica no quinto andar, no pavimento 6, no pavimento 4, no pavimento 3, no pavimento 2 e no pavimento 1. Geralmente, a gente coloca esse nome dessas colunas d'água de AF1 e AF2. O que é isso? Água fria 1 e água fria 2, beleza? Porque a gente vai ver na próxima aula sobre sistemas de água quente. E aí, o sistema de água quente, as colunas de água quente, ela vai chamar AQ, AQ1, AQ2, beleza? Que é as colunas de água quente e as colunas de água fria. Na outra aula ainda, depois da aula de água quente, eu vou dar uma aula sobre o projeto de abastecimento, para vocês já começarem a se familiarizar com essas indicações, beleza? Então, eu tenho esse sistema. Qual que é a desvantagem desse sistema, né? Que é aquele esqueminha que a gente estava falando, principalmente de consumo. Quando a gente fala de consumo, a gente tem, o que acontece nesse caso aqui? A gente tem um sistema que ele é abastecido, né, uma única vez, ele é abastecido uma única vez, e aí a água vem para o reservatório. Vocês conseguem ver o meu mouse aí? Vocês estão conseguindo ver o meu mouse? Sim. Sim. Beleza. Então, a água, ela vem, passa pelo registro, ela sobe na coluna da água, né? E aqui é uma coluna que a gente chama de AB1, de abastecimento, tá? Ou AL, de alimentação. Ela vem e alimenta aqui a caixa d'água, que é uma caixa d'água só. Dessa caixa d'água, desce as colunas d'água, então aqui a coluna 1, a coluna 2 e a coluna 3, né? Ou a F1, a F2 e a F3, que é de água fria. E daqui ela abastece todas as edificações. Então, vem para o banheiro, vem para a cozinha e para a área de serviço. Vem para a cozinha, para o banheiro e para a área de serviço. Então, nesse caso aqui, a gente representou uma coluna d'água para cada ambiente. Uma coluna para a cozinha, uma coluna para os banheiros e uma coluna para a área de serviço. Só que o que acontece? Alguém mora em prédio? Quem mora em prédio? Eu. O que acontece aí no seu prédio? No final do mês, o que acontece com a conta de água? Você fala. Ela é dividida, não é isso? Como que é feito o valor aí? Quem paga o quê? Como que é feita a conta de água aí? Aqui, Max, é por consumo, né? Aí, água fria e água quente. O seu sistema aí, ele é separado? Vem especificando, né? O que a gente gastou de água quente e água fria. Aqui tem... Ele é individualizado. Acho que placa só. Isso. O sistema é individualizado. Nossa, atrapalhou minha aula. Então tá. Quem aí divide a água igual? Você também... Não era para você responder desse jeito, não era para você falar assim, aqui em casa a gente divide tudo igual. Quem mora em prédio divide a água toda igual. Para o condomínio. Tem um registro só. Eu já morei num prédio assim, que independente de quantas pessoas eram, aí dividia igualmente. Consertou minha aula. Então, esse sistema aqui, ó, é o que acontece. Só tem um registro. Então, sei lá, se o cara do primeiro andar mora 5 pessoas no primeiro andar e no último andar mora só 2, o que acontece com o cara que mora aqui em cima? Ele paga a água para o cara lá de baixo, né? Porque o consumo ele é rateado de forma igual. Beleza? Então, o consumo aqui, ele é desigual, mas o pagamento, ele é igual. Beleza? Quando a gente tem esse sistema antigo e quer
individualizar isso, porque esse sistema aqui é um negócio que, inclusive, causa muita briga no condomínio, né? Justamente por isso, porque aqui em casa é só eu e minha esposa. Aí tem lá, a Vânia mora no mesmo prédio que eu, e é ela, o marido e mais 3 meninos. Quem gasta mais água? Claro que é a família da Vânia. E aí eu vou ficar dividindo a conta igual, né? E aí a Vânia ainda gosta de um banho, fica lá no chuveiro horas e horas. Ela tem 8 meninos, lava roupa quase todo dia, né? Então, para mim, é prejuízo. E aí, quando começa a dar esse tipo de briga e resolve individualizar o sistema, é muito mais difícil de fazer em edificações prontas. Porque, por exemplo, se eu tenho essas 3 colunas d'água aqui, olha, eu tenho que refazer as 3 colunas d'água e descendo uma coluna d'água para cada apartamento. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 apartamentos. Cada coluna d'água dessa aqui tem que abastecer um sistema, um apartamento. Antes descia uma coluna d'água que abastecia todos. Só que como eu tenho várias colunas d'água, então, por exemplo, eu tenho 3 registros aqui, ó, que é do mesmo apartamento, 1, 2 e 3. Então, eu tenho 101, 101, 101, 102, 102, 102, 201, 201, 201. Depois eu tenho que ficar fazendo médio, o síndico tem que vir aqui, ficar fazendo conta e tudo mais. Quando a gente tem um sistema que ele é dessa forma e a gente quer individualizar ele, é mais complicado, tá? Agora, quando a gente está programando, né, uma edificação nova, a gente já consegue fazer isso de forma individualizada, tá? E hoje a gente tem até tecnologias mais avançadas para fazer essa leitura. Mas, de qualquer forma, a gente tem aqui um registro que é geral, porque a gente precisa ter um registro que é para onde lava, né, lava as escadas, limpa, não sei o que, a gente tem um consumo que é do condomínio. Mas, quando a gente tem isso programado, eu já consigo fazer as colunas d'água de um jeito que é individualizado. Então, cada unidade tem a sua conta de água separada. A Copasa, ela vai vir e vai fornecer uma conta de água só. A Copasa, ela vai vir e vai ler só esse registro aqui de fora. Os registros internos, né, o hidrômetro interno, é que vai fazer essa divisão. Beleza? Então, esse aqui consumiu tanto, esse aqui consumiu tanto. Obviamente, a soma disso aqui tudo vai dar o que foi consumido aqui no geral, né? O que sobrar, na verdade, é o do condomínio, o que usou para aguar a planta, né, jardim, lavar a escada, essas coisas assim. Só que qual que é a desvantagem desse sistema? Eu gasto muito mais tubulação, né? Então, se eu pegar aqui, ó, nesse projetinho, eu teria, por exemplo, olha, aqui, em vez de ter uma coluna d'água que abastece 4 apartamentos, eu teria que ter 4 colunas d'água. Uma coluna d'água que vem só até aqui, uma outra coluna d'água que vem até aqui, uma outra coluna d'água que vem até aqui, uma outra coluna d'água que vai até no primeiro piso. Beleza? Quando eu tenho esse sistema único, é um sistema que, em tese, é mais econômico na hora de construir. Beleza? Tranquilo? Então, a gente tem todo o sistema, né, de distribuição, a rede de distribuição, é um sistema que sai da caixa d'água através de tubulações e que fornece água, tanto para a minha área de serviço, para o meu banheiro e para a minha cozinha, tá? Uma coisa que a gente sempre fala e a gente sempre precisa procurar fazer quando a gente está fazendo o projeto é tentar otimizar essas colunas d'água, ou a gente ter paredes hidráulicas, que a gente chama. Então, todas as vezes que eu tenho um banheiro, né, que tem as costas viradas, quando eu tenho 2 banheiros, se eu puder ter eles sempre de costas um para o outro, isso é bom, porque eu utilizo só uma coluna d'água. Ou, nesse caso desse desenho aqui, eu tenho o banheiro para o lado de lá e a bancada da cozinha do lado de cá. Então, eu tenho o quê? Só uma coluna d'água, que abastece tanto o banheiro quanto a cozinha. Beleza? Se eu coloco o layout do meu banheiro aqui do outro lado, né? Se eu coloco a bancada, a pia do banheiro, o vaso e o chuveiro do lado de lá, na parede do lado de lá, eu teria que ter uma coluna d'água para abastecer a cozinha e uma coluna d'água para abastecer o banheiro. Então, quanto mais eu puder otimizar essas coisas, melhor. Então, colocar o banheiro de costas um para o outro, colocar a cozinha uma de costas, né, de costas para o banheiro, por exemplo. Outra coisa que a gente precisa fazer muito também é colocar um em cima do outro.
Então, se eu tenho um banheiro num andar aqui, se eu puder colocar um outro banheiro no andar de cima, ajuda, porque pelo mesmo sentido, eu vou descer só com uma coluna d'água, e além de ter questões estruturais, tá? Mas, falando de hidráulica, a gente sempre precisa otimizar essas coisas, ter atenção para essas coisas, tá? E aí, a gente tem diversos materiais, então, que pode ser utilizado para poder fazer toda essa rede de distribuição. A gente tem componentes diferentes utilizados no sistema de água fria. Então, eu tenho tubos, conexões, válvulas, registros, hidrômetros, bombas, se for o caso, e o reservatório. Beleza? Então, são diversas pecinhas ali para poder montar o meu sistema. Beleza? A gente tem ele quase sempre de PVC, né? PVC rígido, aço galvanizado e cobre. Eu vou mostrar para vocês alguns. Então, o que a gente mais está acostumado aí, a gente vê mais, são os tubos e conexões de PVC, tá? Esse tubo marrom. Ele tem vantagens e desvantagens, é claro, né? Então, a gente tem os tubos e todas essas pecinhas, a gente chama de conexões, tá? Tubos e conexões. Então, ou é um T, ou é uma luva, ou é um joelho, ou é uma curva, né? Curva de 90 graus, curva de 45 graus, uma junção aqui, uma luva, beleza? E os tubos. Então, qual que é a vantagem e as desvantagens aí? Ele, principalmente, ele é leve, facilidade no transporte, manuseio, durabilidade, resistência, né? Principalmente resistência à corrosão, facilidade na instalação, porque ele é todo colado, né? Então, você passa a cola no sistema e coloca um no outro. Ele é relativamente mais barato e ele tem uma perda de carga, né? Uma menor perda de carga. Isso é muito bom. Só que as vantagens dele é que ele tem baixa resistência, principalmente quando ele tem exposição ao sol, tá? Então, fica complicado de deixar, uma tubulação que ela é ruim para deixar ela exposta, tá? Ela sempre dá umas barrigas e tudo mais. A gente pode ter esses tubos e conexões metálicos, tá? As vantagens disso, ele tem a maior resistência mecânica, né? Ele aguenta principalmente uma pressão interna maior, ele causa menor deformação, né? Porque ele é de ferro, maior resistência à pressão interna, isso eu já falei, consistência e a alta temperatura, beleza? No caso de incêndio, por exemplo, e tudo mais. As desvantagens. Fala, Eduardo. As desvantagens. Ele é mais suscetível à corrosão, né? Porque a gente está passando água ali o tempo todo e tal. Então, qualquer vazamentozinho que tiver, ele é mais fácil de ter corrosão. Possibilidade de alteração nas características físicas e químicas. Então, dependendo da exposição. Então, é uma região que tem litoral, é uma região né, que a água não é de tanta qualidade, então a gente pode ter esse problema de corrosão, dependendo do tipo de resíduo e tal. Maior transmissão de ruído, né, então, porque ele faz um barulho maior e tudo mais ao longo da tubulação. A gente tem o de aço galvanizado, né, que é diferente, esse é o metálico e esse é o de aço galvanizado. Ele é muito mais resistente porque ele é de aço galvanizado. E quase sempre ele é utilizado em tubulações aparentes, tá? Porque, né, ele é mais bonitinho e tal, então ela é melhor do que essa tubulação de metálico, tá? Beleza? E a gente tem também a tubulação de cobre, né? Ele é muito mais caro, né? A desvantagem dele é que é uma tubulação, né, de maior custo, é muito mais caro esse tipo de tubulação, porque o cobre é um material caro. Ele proporciona menores diâmetros, então eu consigo ter uns tubinhos muito menores, isso aumenta a pressão, e ele é tradicionalmente utilizado em tubulações de água quente, tá? Mas hoje a gente tem alguns tubos de PVC mesmo,
que é utilizado também para água quente, aquele tubo verde da Tigre, a gente vai ver isso na próxima aula, na hora que eu vou falar de água quente, mas o que é tradicional utilizar é esse de cobre, mas agora a gente tem também uma tubulação da Tigre, já tem algum tempo que a gente tem dela, que é um tubo verde, que é para água quente também, ele é mais resistente à água quente. Beleza? Tranquilo? E aí, a gente tem alguns dispositivos, que a gente chama, que são dispositivos controladores de fluxos, né? E ele pode ser de diversos materiais também, bronze, ferro fundido, latão, até de PVC, que acompanha esses materiais. E o que são esses dispositivos aí? Nada mais, nada menos, são os nossos, torneira, misturador, registros, registro de gaveta, registro de pressão, depois a gente vai ver cada tipo de válvula dessa, válvula de descarga, então tudo que impede a água de passar e que a gente consegue liberar no momento que a gente quer, beleza? Então são os dispositivos de fluxo que a gente fala, para poder a gente controlar a quantidade, misturar e tudo mais, beleza? Então, por exemplo, a gente tem um registro de gaveta, que ele vem, a gente enrosca aqui, mexe em cima ali, ele sobe e desce aqui, ó, tá? Cada tipo de registro, ele tem um sistema interno diferente, tá? Ele vai funcionar dependendo do tipo de pressão, dependendo do tipo de material, dependendo do tipo de regulagem que eu quero, é o que vai determinar o tipo de válvula que eu vou usar, o tipo de registro que eu vou usar, tá? Ele pode ser metálico, ele pode ser de plástico, ok? Max. Oi. Pode perguntar. Lá onde você falou que o banheiro, aproveitar a parede hidráulica, você está um exemplo. Na casa da minha irmã, tem o banheiro daquela forma e tem somente um registro de gaveta. Isso é correto? No banheiro? Em um banheiro só. Em um banheiro só. O registro de gaveta em cima aqui, que fecha todo o sistema, é isso? Isso. De forma que se um banheiro der ruim, não, os dois... Mas aí fica um de costa para o outro? Não, nos dois banheiros só tem um registro. Um registro para os dois? Ou Isso. um em cada um? Não, um para os dois. Um para os dois, mas um está de costa para o outro, ou um está no lugar e o outro está em outro lugar? Só tem um registro para os dois banheiros. Beleza, mas os dois banheiros, eles estão um de costa para o outro? Ou um está num lugar e o outro está no outro lugar? É isso que eu estou querendo saber. Não, está um de costas para o outro. Não, se tiver um de costas para o outro, não tem problema, não. Mas o ideal é que eles sejam separados. Entendeu? Mas nesse caso, se acontecer um problema em um banheiro, precisar fechar, os dois ficam sem uso. Os dois ficam desativados. Isso, os dois ficam desativados. Ok. Ok? Porque para a gente ter dois registros de gaveta, eu teria que ter duas colunas d'água, cada uma abastecendo por um lado, entendeu? Ok. Beleza? A gente até pode ter dois, mas aí eu teria que ter duas colunas de água, porque quando acontece aqui, olha, deixa eu voltar. Tá vendo aqui, ó? A água desce aqui, ó. Aí, aqui embaixo eu tenho uma tubulação só, tá vendo? E aí ela fornece tanto para lá, quanto para cá. Tá vendo? Ela fornece para lá e para cá. Isso é para economizar em tubulação. Então, nesse desenho nosso aqui, por exemplo, se deu um problema no banheiro e eu fechar a válvula aqui, o registro de gaveta aqui em cima, o que vai acontecer? A minha cozinha fica desativada também. Beleza? Geralmente a gente faz isso para poder ter mais economia. Ok, obrigada. Ok? Então, a gente pode ter essas válvulas, pode ser gaveta e tudo mais, de diversos modelos aí. E aí, a gente tem esse registro geral que a gente fala, que é esse que a Tawana está falando, e aí ele pode ser colocado em diversas posições aí. A gente mais está acostumado a ver ele funcionando aqui em cima,
a pelo menos 1,80 m. Por que ele tem que ficar 1,80 m? Para a gente conseguir ter acesso fácil, para poder fechar e tudo mais. Ele quase sempre está aqui em cima, porque a tubulação ela vai descer por aqui e vai distribuir aqui embaixo. Mas ela pode ter, dependendo da situação, se eu tenho um ramal que vem aqui e vira para cá, eu posso ter esse registro aqui embaixo, a 60 centímetros, debaixo da bancada, por exemplo. Geralmente, quando eu tenho esse registro alto aqui, é porque ele está fornecendo para outros lugares. Então, né, se ele faz uma curva para lá e para cá, eu não consigo colocar só num lugar. Então, eu preciso ter ele aqui em cima. Mas se eu tenho uma tubulação que desce aqui e só vira para cá, eu posso pôr ele aqui embaixo. Pode acontecer também de eu colocar um registro, né, dentro do forro, por exemplo. Só que não é bom fazer isso. Que se der um problema aqui e eu precisar mexer, eu precisar abrir o forro aqui e tal para poder fechar, para poder dar manutenção aqui. Claro, gente, que a gente não fica dando manutenção no banheiro, né, direto. Uma vez ou outra que dá um pepino para a gente poder ter que resolver. Mas acontece, né? Quando a gente tem ele exposto, eu preciso ter um registro mais bacaninha, né? Com um acabamento e tudo mais. Se ele for bruto, eu preciso deixar ele mais ou debaixo da bancada, ou escondido no forro, para poder não interferir na minha estética aqui do banheiro. Beleza? Então, como que funcionam os principais dispositivos aí? Quais são os principais que a gente tem? A gente tem descarga, torneira, né? Seja ela de parede ou de uma torneira de bancada, que a gente fala. A torneira de parede, ela é parafusada direto na parede. A de bancada, ela é parafusada na bancada. Ou válvula para poder abrir o chuveiro, por exemplo, e tudo mais. Aí, beleza? Para a gente ter uma ideia aí, como que funcionam os principais dispositivos aí, uma torneira. A torneira mais simples que tem, ela pode ser de metal, pode ser, né, de plástico, o mais vagabundinho que tiver. Eu tenho a registrozinho aqui em cima, a válvula, que ela é de rosca. Então, quando ela está apertada, eu tenho isso aqui, que desce e encosta aqui e fecha o fluxo de água. Quando eu abro ela, o que acontece? Isso aqui puxa para cima e eu tenho a liberação do fluxo de água, que é o que acontece aqui. Beleza? O que geralmente estraga numa torneira? A bucha, que é essa partezinha laranja, ou essa pretinha nesse outro desenho aqui, ó, que é uma partezinha de borracha. Todo o sistema aqui, ele é do mesmo material. Então, se aqui for de ferro, isso aqui provavelmente é de ferro. Se isso aqui é de plástico, isso aqui provavelmente é de plástico. Só que isso não veda, tanto o ferro quanto o plástico, ele não veda aqui direitinho, né? E aí, eu preciso ter um pedacinho aqui, uma buchazinha de borracha, tá? E com o passar do tempo, essa buchazinha, essa borracha, ela vai ficando velha, vai ficando ressecada, vai ficando... E aí começa a torneira a pingar, né? A gente fecha ela toda, mas ela não fecha, fica pingando. O que acontece? Essa bucha aqui está ressecada, está estragada, já está velha e não está vedando. Então, fica passando um pouquinho de água e a torneira fica pingando. É só a gente abrir aqui em cima, puxa esse sistema para fora e troca essa bucha. É um negocinho que custa 50 centavos. Só que, dependendo, é um saco para trocar. Beleza? A gente tem, por exemplo, também, né, que é uma forma um pouco... Essa é a mais convencional que a gente tem. A gente tem agora muito também essa torneira de apertar só. Por quê? Porque a gente vai passando o tempo, a gente vai mudando o jeito de pensar em relação às coisas. Por exemplo, por que vocês acham que essa torneira evoluiu para essa torneira? Quem tem coragem de arriscar? Higiene? Higiene. O que mais? Para economizar água. Para economizar água, porque ela fecha sozinha. O que mais? Acessibilidade. Ninguém ia falar isso. Acessibilidade. Essa aqui, qualquer um consegue apertar. E se o cara não tiver mão, por exemplo? Lá vocês vão achar que eu estou fazendo piada de sacanagem, mas não é. E se o cara não tiver mão, por exemplo? Como que ele vai abrir essa torneira aqui? Né? Essa aqui não, essa aqui o cara aperta com o cotovelo, aperta com...
com o que tiver, né? Com cotoquinho, se tiver, mas ele consegue apertar. A mesma coisa acontece com maçaneta de porta. Hoje, a gente praticamente não usa mais aquela maçaneta de bolinha, sabe? Pelo mesmo motivo. Se a pessoa tiver... E aí eu não estou falando nem do cara não tiver a mão, às vezes ele tem uma deficiência na mão, que ele não consegue, por exemplo, apertar, né? Firmar. Não, ou qualquer outra. Às vezes tem uma deficiência que seja, né? Independente de qual. O cara não consegue, por exemplo, firmar direito, ou ele tem uma deficiência nos dedos, não consegue firmar. Então, tanto essa torneira quanto a maçaneta de bolinha, o cara não consegue mexer. Então, a maçanetazinha, né, taco de golfe, que a gente fala que ela é meio bolinha, mas ela faz um negocinho assim, ou aquela retinha, mesma coisa, é igual funciona essa torneira. Então, o cara chega, independente do formato da mão, o cara pode fazer com o cotovelo, ele consegue acionar ela. Essa torneira funciona assim, o cara aciona ela fechada, a bucha dela está aqui em cima. O cara aciona, isso aqui desce, libera a água aqui em cima, tá vendo? Ó, o sisteminha abre aqui em cima, libera a água para cá. E aí, a própria pressão da água aqui faz esse negócio voltar e fechar sozinho, né? Claro que tem tipos de regulagem, quanto tempo que eu quero isso aberto, eu consigo regular. Mas já é uma evolução desse sistema, tá? Mesma coisa acontece com o sistema de descarga, né? De vaso sanitário. A gente tem uma evolução. Vocês lembram dessa caixinha, né? Essa caixinha, ela funciona basicamente igual a caixa d'água, né? Então, eu tenho um sistema de alimentação que vem aqui, eu tenho uma boinha, né? Uma boia, que aí, na medida que essa água aqui vai subindo, o nível aqui dentro vai subindo, essa boia sobe e fecha o sistema aqui, para de encher. E eu tenho a cordinha aqui, que a cordinha faz? Simplesmente abre aqui, como se tivesse um tampão, eu puxo aqui, isso puxa o tampão, a água desce e leva os meninos embora. Depois que eu voltei com a cordinha, a boia desceu, isso aqui volta a abastecer e enche tudo aqui até voltar o sistema normal. Todo mundo já viu isso aqui, não já tem ninguém tão novinho assim que nunca viu esse sistema. Beleza? Pode não ter usado muito, mas que já viu. Tranquilo? Aquele sistema passou para esse sistema, né, de caixa acoplada, que funciona, anteriormente ele funcionava do mesmo esquema, só que agora ele está reduzido e colocado dentro de uma caixinha acoplada, mas ele funciona do mesmo jeito. Ele tem a água abastecida por baixo, isso aqui enche, o nível de água vai subindo, até essa boinha subir, a boia subiu, fechou aqui e para de alimentar. Na hora que eu aperto o botão aqui, esse negócio levanta, puxa essa cordinha, esse correntinha aqui, puxa, levanta o tampão e a água vai embora. Na hora que a água vai embora, a boinha desce, libera a água aqui de novo e ele volta a encher até a boinha subir e fechar o sistema aqui de novo. Ok? Esse aqui ainda evoluiu para esse outro aqui. Tá? Esse aqui é mais bacanudo, funciona mais legal e tal, mas ele funciona do mesmo jeito. Então, eu tenho o sistema de abastecimento, a água vem por aqui, vai alimentando, aí essa parte azulzinha aqui, ela que movimenta, então ela detecta que até aqui encheu. Encheu, beleza. Aí esse acionador aqui é um acionador duplo, daquele que tem dois botãozinhos, né, para 01 e 02. Esse aqui não, esse aqui se apertou, ele joga a água da caixinha toda fora. Esse aqui, esse acionador duplo que a gente fala, não. Ele tem o 01 e o 02. Se você fez só um negócio mais fácil de levar, você vai apertar o 01. Apertou, ele vai puxar isso aqui por um tempo menor. Levantou, ficou 1, 2 segundos e fechou. Beleza? Se você apertar o número 2, você apertou, fez o número 2 aqui, você aperta o número 2 lá, apertou, ele vai subir, vai liberar isso aqui até a caixinha esvaziar. Caixinha esvaziou, ele fecha o tampão e volta a encher. Beleza? Que aí o que acontece aqui? Ele abriu, olha lá, aqui a válvula está aberta, a água vai embora, depois que a água diminuiu, fecha o tampão, a água volta a encher para poder esse mecanismo aqui interromper o abastecimento.
para mim, essa válvula dupla não adianta nada, porque eu vou lá e aperto sempre as duas. Independente do que eu faço aqui, eu chego lá e aperto os dois. Beleza? Mas tem gente que tem paciência de apertar um ou o outro. Eu não tenho essa dedicação, não. Eu chego lá e aperto que tem tudo e tô nem aí. Ok? Beleza? A válvula, o registro aí, principalmente de chuveiro, tá? A gente tem. E aí aqui a gente está falando de um chuveiro normal. Na próxima aula, a gente for falar de água quente, a gente vai ver o tipo de misturador. Quando a gente tem água quente e água fria, eu tenho basicamente duas formas de fazer essa mistura, que é aquela forma convencional, né? Que eu tenho 2 registros iguais desse aqui, um de água quente e um de água fria. Então, eu vou abrindo outro, abra fria, abra quente, abra fria, abra quente, até regular do jeito que eu quero. E tem um misturador, né, o monocomando que a gente fala, que é aquele que você puxa, abre, puxa para um lado, puxa para o outro. Vou mostrar para vocês como que isso funciona. Mas esse registro aqui, ele funciona basicamente parecido com o sistema da torneira. Então, a água, ela vem aqui, e aqui ela fica represada. Então, se eu apertei aqui, a buchinha encosta aqui e fecha o fluxo. Se eu vou desenroscando, isso aqui vai puxando para cá e eu vou liberando o fluxo de água. Se eu abrir pouquinho, o que acontece? Isso aqui distancia só um pouquinho daqui e passa uma quantidade menor de água. Beleza? Na verdade, o fluxo dessa água que vai para o chuveiro é de baixo para cima. A gente vai ver isso depois. A água ela vem de baixo, passa aqui e vai para cima para o chuveiro. Beleza? Conseguiram entender? Conseguiram entender essa história, essa confusão? Pelo menos por enquanto? Então você... Fala de novo, Liebert. Ou não era comigo? Pode ser vocês mesmos como empreendedores. Eu acho que não era comigo. Então, Ana, tranquilo? Vanessa? Tranquilo. Tranquilo, Marcos, obrigado. Márcia, Eduardo, Vânia, Tranquilo. Camila, Tranquilo, Naira, Max. beleza? Maíra. Então tá. Para a próxima aula, a gente vai falar sobre o sistema de água quente, aquecedor solar, como que funcionam esses sistemas, e aí na outra aula a gente começa a falar sobre projeto hidráulico. E aí